que ela diz o seguinte, né, em relação ao metro. É um pouco arcaico, né? Hoje em dia a gente tem a medida do metro dado pelo raio-luz, é dado pelo relógio atômico, tá certo? Mas aqui funcionou durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, né? Então, o metro, ele é a unidade padrão do comprimento, tá certo? Sua dimensão era representada como 1 dividido por 10 milhões, ou seja, a 10ª milionésima parte do arco do meridiano da Terra. Então, o arco do meridiano, né, seria, quando a gente diz o arco do meridiano, é aquela linha que vai norte e sul, tá certo? Então, você dividindo isso aqui por 10 milhões, você teria a unidade de comprimento que seria 1 metro. 1983 foi feita uma medição um pouco mais aprofundada, usando a distância percorrida pela luz no vácuo. Então, com esse ajuste, dentro desse intervalo aqui, ó, 1 dividido por 299 milhões de segundos, ou seja, isso aqui é um valor muito pequeno, né? Se você fizer na calculadora, vai dar 0,000, um monte de zero. Então, esse tempo, que é muito curto, na velocidade da luz, daria 1 metro, tá certo? Então, a gente para, né, com o avanço da tecnologia, a gente para de medir em relação ao meridiano da Terra, essa linha norte e sul, e passa a usar o raio-luz dentro de um intervalo, né, no vácuo, um intervalo muito pequeno, que daria 1 metro, tá certo? Então, como é que faz isso? Por experimento, né? Você joga um feixe de luz, coloca um relógio atômico para fazer a medida, e como a velocidade da luz é conhecida, né, a gente sabe aí do ensino médio qual é a velocidade da luz, né? São 300 mil metros por segundo. Aí, né, como o relógio atômico ele consegue detectar medidas até 10 elevado a menos 12, ou seja, medidas muito pequenas, então ele consegue detectar a distância de 1 metro, quanto que isso dá no tempo em segundo, né? Daria um valor muito pequeno. Então, esse é o metro, tá certo? É o metro que a gente tem hoje, é o metro que está aí na tua trena, né? Que a gente usa. Eu ouvi um barulho, tem gente querendo entrar, mas eu não vou permitir não, tá certo? Porque quem entra atrasado tem que entrar no domínio. Então, avisa aí no grupo, eu não vou permitir. Então, ó, medição linear, a unidade utilizada pela superfície é o metro quadrado, né? A gente usa muito isso no Brasil, né? A gente usa centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, e a gente usa o hectare, né? Hectare, né? 1 hectare, ele equivale a 10 mil metros quadrados. Então, são unidades, né? Então, você tem números de área, e aí você representa na unidade que você quiser. Então, ó, a gente pode representar quilômetro, milímetro, né? Decímetro, o metro. O mais comum é o quilômetro, o metro e o milímetro, né? A gente dificilmente usa o decâmetro e dificilmente vai usar o hectômetro, tá certo? Então, geralmente, milímetro para medidas pequenas, quilômetros para medidas grandes, e as medidas intermediárias a gente vai usar o metro ou o centímetro, tá certo? E a medição angular, o ângulo, né? Se a gente for ler aqui a definição, ele é o arco compreendido entre duas semirretas que contêm a mesma origem. O Sistema Internacional de Unidades, SI, adota o radiando como um sistema padrão de ângulos. Porém, o grau hexagesimal e seus múltiplos são aceitos nas observações de ângulos. Então, por exemplo,
O sistema internacional, ele usa o radiano, né? São números, números decimais, né? Já os graus hexagesimais, eles são usados como unidade de medida. Então, o ângulo é isso aqui, ó. Deixa eu ir lá no meu quadro. O ângulo é isso aqui, ó. Eu tenho uma reta, tenho outra reta. Aqui é o vértice, né? É o encontro das retas. Essa abertura da reta, deixa eu chamar aqui reta A e reta B. Essa abertura é chamada de ângulo. Ok? E esse ângulo, ele tem formato de grau, minuto e segundo, que a gente chama de graus hexagesimais, tá certo? Então, por exemplo, 30 graus, 2 minutos, 30 segundos, né? Seria um exemplo de unidade dessa representação, né? De grau hexagesimal. Ou ele pode ser dado em radiano, né? Pode ser π sobre 6, ou de forma numérica, né? Por exemplo, 0,5038. Ok? Então, medidas em radianos, números, ou graus hexagesimais, tá certo? Ó, a Terra, ela tem 360 graus, né? Então, a gente diz 360, 00 minuto, 00 segundos. Ou 2π. 2π radiando, né? Porque um π, ele equivale a 180 graus. Então, 2π seria 180 vezes 2, que dá 360, tá certo? Voltando aqui no meu slide. Então, ó, existem 3 principais medidas. Graus, por exemplo, que vai de 1 a 360, aqui é o número aqui, ele representa exatamente 1 grau, ou 60 minutos, né? Ele pode ser aqui radiando, de 0 a 2π, ou grados. A gente também usa muito, principalmente em normas topográficas antigas, o grado, tá certo? Sistema alemão, né? Geralmente o sistema alemão, normas alemãs, ele usa o grado como unidade de medida, tá certo? Só que a gente não vai usar, não. Não vai ter nenhum exercício assim, pedindo conversão de grau para grado, tá certo? Então aqui a gente não vai usar, eu estou só mostrando, né? Para que você entenda que se uma vez você vê um ângulo, por exemplo, 389G, aí isso aqui não é 389 graus, né? Porque graus ele vai até 360. Então aqui é grados, tá certo? E aí se você quiser fazer a conversão, você faz uma regra de 3, né? Você sabe que o grau vai até 360 e o grado vai até 400, né? Então a gente consegue fazer uma regra de 3 de conversão. Certo? Aqui é mais uma demonstração, né? Por exemplo, a circunferência, ela tem 360 graus, uma circunferência fechada, né? Um ângulo reto é aquele ângulo que faz 90 graus, tá certo? Que a gente bota na trigonometria, a gente faz assim, né? Coloca aqui o quadradinho e bota um pontinho aqui, significa ângulo reto, tá certo? Então ele faz, é o ângulo de 90 graus. As retas são perpendiculares, né? Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, e se eu quiser uma reta perpendicular a essa reta aqui, ela vai fazer 90 graus em relação a essa reta aqui de baixo, tá certo? Então, a gente chama de ângulo reto. Ou 100 graus, tá certo? Ou π sobre 2, né? Porque o π, ele é 180, né? Então, 180 sobre 2 vai dar 90. Então, eu posso representar um ângulo reto com 90 graus, ou como 100 graus, ou como π sobre 2. Da mesma forma que eu posso pegar aqui a circunferência, representar ela como 360 graus, 400 graus, ou 2π, tá certo? Porque o π é 180, né? Então,
2 vezes 180 vai dar 360, tá certo? E a linha reta, né? A linha reta, essa linha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma reta, e aí no final, ela emenda, deixa eu ir aqui para o meu quadro que é melhor. Ó, por exemplo, eu tenho essa linha aqui, uma linha reta, né? Vamos supor que é uma linha reta. E aí, quando ela chega no final, começa outra linha, também reta. Vamos supor que está reto, né? A gente sabe que não está reto aí. Aí, ó, esse ângulo entre essas duas linhas, esse ângulo, ele mede 180 graus. Ou o π, tá certo? Ou, se a gente quiser representar em grados, 200 graus, tá certo? Seria a metade aqui dos 400. Ok? Então, você vai dar um giro, você está sentado aí você vai dar um giro em torno do seu próprio eixo. Você vai dar um giro de 360 graus, né? Se você voltar ao mesmo ponto. Ou se você quiser virar para o outro lado, aí dá um giro de 180, vai ficar oposto, né? Ao lado que você está. Quem está de frente fica de costas, quem está de costa fica de frente, por causa do ângulo aqui, tá certo? Bom, geralmente, isso aqui é besteira, tá? Porque é a questão das casas decimais. E geralmente a gente pode usar para seno, né? Seno, cosseno, tangente, a gente usa até 3 casas decimais. Mas quando você faz aí na calculadora, poderá, né? Dependendo da sua calculadora, ela dá 8 casas decimais, ou se for no Excel, né? O Excel ele dá até 22 casas decimais, tá certo? E a gente trabalha com um arredondamento padrão, né? Por exemplo, eu tenho aqui o número 1,42879. Ó, eu posso representar isso aqui para 2 casas decimais, eu poderia dizer que é 1,43, né? Porque depois do 2 tem 8. Ó, então é um número grande, né? Passa de 5. Então eu arredondo aqui, ó. O 2 vira 3 e eu só encurto aqui a minha sentença, tá? Se eu quiser para 2, né? Se eu quiser arredondar para 3, aí seria quanto? 1,429, né? Porque depois do 8 aqui tem um 7. O 7 é maior que 5. Então, esse 8 vai virar 9, né? A gente aumenta, arredonda o último número, tá certo? E aqui é uma foto, né, da calculadora Cássio, é uma calculadora científica barata, né, que a gente consegue encontrar aí facilmente, né, em algumas lojas. E ela tem a função seno, cosseno e tangente, a função inverso, né? Aqui, quando a gente aperta aqui o Shift, a gente inverte tudo que está embaixo, tá certo? Então, ó, por exemplo, ela normal aqui está seno. Se eu apertar o Shift, então eu vou ter o seno a menos 1. Isso aqui é o arco seno, tá certo? Então, se eu apertar no seno, eu tenho o seno. Se eu apertar o Shift e seno, vai ser o arco seno, que é a função inversa do seno, tá certo? Ou aqui arco cosseno, né? Tem o arco tangente, tem o log, o inverso aqui do log, e tantas outras coisas, né? X fatorial, ó. Lá embaixo ele tem o π também. E aí o que é que acontece? Tem essa parte aqui, tá vendo aqui essa parte? Bolinha, tem uma aspa, né? É uma espécie de aspa, né? É assim, bolinha, aí tem uma espécie de aspa e aspas, né? Isso aqui a gente consegue representar na calculadora o grau minuto segundo. Por exemplo, se você fizer o teste aí agora, quem tiver com a calculadora científica, você pode digitar assim, 25 e aperta aqui. Aí, 10, aperta aqui.
15, aperta aqui. Tá certo? Aí você vai ter, na calculadora, vai aparecer assim, ó, 25, 10 bolinha, né? 25 bolinha, 10 bolinha, 15 bolinha. Isso aqui, o primeiro número aqui representa o grau, esse segundo aqui representa o minuto, e esse último aqui representa o segundo, tá certo? E aí você pode fazer um teste, né? Ó, aconselho a quem tiver com calculadora aí, coloca assim, seno, aperta o seno aqui, tá certo? Seno. Aí você digita 63, aperta lá a bolinha, né? Aperta aqui, 63 aperta na bolinha. Aperta 52, bolinha, tá certo? E 41, bolinha. Vai ficar assim, né? Igual tá aqui na tela, né? 63 bolinha, 52 bolinha, 41 bolinha. Quando você apertar igual, tem que dar isso aqui, ó. 0,897859012. Se não deu isso aqui, é porque sua calculadora está em radiano, tá certo? Se sua calculadora estiver em radiano, você vai clicar aqui no mod dela e vai alterar e tirar ela de radiano, tá certo? Isso vale para qualquer calculadora científica. Esse aqui é o exemplo para Cássio, né? Mas se você tem outra aí em mãos, é muito similar ao que está aqui, tá certo? Vai ter uma função inversa, vai ter aqui o seno, cosseno, tangente, e vai ter essa função aqui de graus hexadesimais, que eu estou chamando aqui lindamente de bolinha, tá certo? Para você entender. Então faz o teste, né? Se você fez o teste, a gente pode agora fazer a função inversa. Você está com esse número aqui na tela, né? 0,8978590012. Você pode fazer o arcosseno desse valor aqui. Faça o teste. Aperte Shift e aperte o seno de novo aqui, ó, que agora vai ser o arcosseno do ângulo, tá certo? E aí você dá igual, aí você vai ter esse valor aqui, ó. 63, 87, 80, 5555. Talvez a sua calculadora arredondou esse último número aqui, ó. Não tem problema, tá certo? Deixa ela arredondar. Então, deu 63, 87, 80, 5555. Aí você vem aqui e aperta a bolinha aqui. Essa função de grau hexadecimal. O que é que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui de novo, ó. 63, bolinha, 52, bolinha, 41, bolinha, tá certo? Na calculadora, ela fica assim, 63, bolinha, 52, bolinha, 41, bolinha. Só que isso aqui a gente sabe que o primeiro significa graus, os segundos aqui significa minutos, e o terceiro aqui significa segundos, tá certo? Então, como que fica essa leitura aqui? 63 graus, 52 minutos e 41 segundos, tá certo? Então, ó, se você... Vamos fazer... Professor, licença Oi? rapidinho. Então, não tem problema se quando a gente for colocando os números, não for aparecendo a bolinha, no caso em graus? Se não aparecer na calculadora, É porque eu estou usando aqui a calculadora online. Aí aparece no primeiro número, acho que é 62, eu não sei, não lembro. 63. Aparece os graus, mas aí quando vai para o 52, aí não quer ir para o grau, vai logo para o minuto. não, é assim mesmo. É assim mesmo. É porque Tá na certo. calculadora fica aparecendo tudo grau, né? Mas a representação é grau, minuto, segundo. É assim mesmo. Ah, tá. Então, ó, vamos fazer esse teste aqui, ó. Realize as transformações de graus hexadecimais para graus decimais. Se eu quisesse, pessoal, eu poderia fazer matematicamente aqui, né?
Porque eu sei que 1 grau ele corresponde a 60 minutos e eu sei que 1 minuto ele corresponde a 60 segundos. Então era só dividir, né? Eu poderia dividir 28 por 60 e poderia dividir 59 por 360. Não, por 60 também, né? E somava tudo. E aí eu teria o valor, tá certo? Mas como eu tenho a calculadora em mãos, então eu vou fazer aqui agora, ó. 32, quem tiver aí faz também, tá certo? 32, vou apertar aqui minha bolinha, 28 bolinha, 59 bolinha, vou apertar igual, e agora eu aperto bolinha de novo. Então deu 32,48, 30, 5556, tá certo? Tá arredondando aqui no final a minha calculadora. Vou para o segundo aqui agora. 17 bolinha, 34 bolinha, 18,3, apareceu um ponto aqui, né? Mas você coloca o ponto aí, tá certo? 18,3 bolinha, vou apertar igual, aí aperto aqui bolinha de novo, deu 17,57, 17,5. O último agora, tem alguém aí que poderia fazer para mim? 125, 59, 57. Alguém diz aí? Alguém que está com calculadora? Quanto é que dá? Cento e vinte e cinco, 99, 1667. Muito bem. Como é seu nome? Alice. São 3,9, o meu deu, na verdade. 999, né? Ah, na verdade foi eu que... Ok. Muito bem. Sinal que estão entendendo. Tá aí a resposta, né? Ela arredondou, tá certo? Não se preocupe com arredondamento, não, tá certo? Não se preocupe, não. Que ele pode arredondar à vontade aí. E a subtração? Alguém poderia fazer essa subtração aqui para mim? 42 graus, 30 minutos, menos 20 graus e 40 minutos. Quanto é que dá isso? 42 bolinha, 30 bolinha, menos 20 bolinha, 40 bolinha. Quanto é que deu aí? Vinte e um, 82, minutos. Muito bem. 21 graus, 50 minutos, 00 segundos. Muito bem. E aí vocês fazem os próximos, tá certo? Ó, como vocês vão receber o slide, para não perder tempo, né? Aí você faz em casa, testa aí a calculadora, tá certo? Soma e subtração de ângulos. Essa aí também é para enviar como atividade? Não, não. Ah, tá. Porque tá fácil demais, né? Isso aqui... Aqui tá a resposta, pessoal. Aí você confere, tá certo? Professor, Oi? a aluna que estava tentando entrar, ela tá com problema no e-mail institucional dela. Aí ela falou que não conseguiu entrar mais cedo. Cadê ela? Manda ela entrar aí que eu vou aprovar aqui. Já falei para ela, tá entrando. Então, pessoal, aqui eu explico, né? Por exemplo, se você quiser calcular o seno, aí geralmente você coloca entre parênteses, tá? Se você não colocar entre parênteses, a calculadora vai entender. Mas é bom que você coloque, porque às vezes você precisa multiplicar um seno por um cosseno de alguma coisa, tá certo? E dividir, sei lá, por uma tangente de alguma coisa.
Então, é bom que você comece a operar com o parênteses, tá certo? Então, você pode fazer o teste aí, colocar seno de 29 graus, 32 minutos, 43 segundos, e veja quanto é que vai dar aí. Seno de 29, aí você vai para a bolinha, 32 bolinha, 43 bolinha, vai dar exatamente isso aqui, ó, 0,49, 311, tá certo? Se não deu isso, é porque a tua calculadora está em radiando, ele não está em graus hexagesimais, aí você vai lá no modo, tá certo? E modifica o parâmetro dela. E você pode usar a função inversa, né? Por exemplo, você pode aí deletar, né? Deleta tudo e coloca assim, arco seno, né? Seria apertar o shift da sua caça, aperta lá o shift, aí ativou a função inversa, né? Aí você aperta o seno e faz assim, ó, seno de 0,49, 311. Vai dar quanto? Vai dar 29,54, 52,77, né? E aí, quando você apertar a bolinha lá, de novo, aí vai dar isso aqui, o mesmo que a gente tinha, 29 graus, 32 minutos, 43 segundos, tá certo? Faz o teste aí, que dará certo. Bom, agora que eu mostrei para vocês como operar ângulos na calculadora, a gente já pode começar a fazer conta, né? As contas mais reais. Então, a trigonometria teve origem na Grécia, em virtude dos estudos das relações métricas entre os lados e os ângulos de um triângulo, provavelmente com o objetivo de resolver problemas de navegação, agrimensura e astronomia. Então, seria a história da trigonometria plana, né? Plana, isso aqui é a mais fácil que tem, né? Trigonometria plana. Então, ó, a gente tem algumas propriedades muito importantes na trigonometria, que é essa aqui, ó. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu tenho aqui A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Se eu somar esses ângulos aqui, ele vai dar 180 graus, tá certo? Se for um quadrado, ou um retângulo, né, qualquer objeto geométrico de 4 lados, a soma dos ângulos internos dará 360 graus, tá certo? 360, né? Ficou feio aqui. Deixa eu apagar. Tá? 360, tá certo? Então, mas o triângulo, para qualquer tipo de triângulo, tá? O triângulo pode ser retângulo, que é aquele triângulo que tem aqui um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Ele pode ser escaleno, quando ele tem medidas diferentes. Ó. Eu tenho um A que é diferente de um B e um B diferente de um C, mas a soma aqui dentro também é 180. Da mesma forma que aqui, a soma é 180, tá certo? Se ele for equilátero, né, que é aquele triângulo com 3 lados iguais. Então, aqui eu tenho A igual a B igual a C, né? A, B e C. Aqui também é 180, tá certo? E se ele for isósceles, né, que são 2 lados iguais, vou tentar desenhar aqui um isósceles, ó. A, B e C. Então, aqui o isósceles eu tenho A igual a B, né? E C é diferente de A e B, né? Então, aqui também 180, tá certo? Então, o que define o triângulo é o número de lados, né? Então, são 3 lados. Então, é um triângulo, independente de como ele seja, tá certo? A soma é 180. E se for um objeto geométrico fechado, a soma vai ser 360, ó. Quadrado
a soma dos ângulos internos vai dar 360. Mas se for um retângulo, a soma vai dar 360. Ah, mas e se for um trapézio? Vai dar 360. Ah, e se for uma estrela, um negócio estranho aqui que eu desenhei e inventei? Ah, vai dar 360. Tá certo? Está fechado, tá certo? Qualquer objeto geométrico que ele fecha, aí tem uma fórmula, né, que a gente usa, mas eu não vou usar, não. A fórmula em relação aos lados, tá certo? Então é 360, né? Porque você pega a ideia do círculo. O círculo, ele gira 360, certo? Então, o ângulo, ele abre, aqui, ele abre 360 num objeto fechado, tá certo? Agora, eu acho que eu vou até mostrar, né? Porque senão vocês vão ficar sem entender, né? Porque, por exemplo, tem exercício, né? Apesar que não é objeto de estudo aqui, mas tem exercício que fala assim, a soma dos ângulos internos de um objeto geométrico é, sei lá, 540 graus. Aí você precisa, através disso, descobrir o número de lados, né? Isso aqui é quando a gente pega a direção, tá certo? É quando a gente faz assim, ó, deflexão. Então, por exemplo, daqui para cá, eu tenho um ângulo tal. Aí daqui para cá, eu tenho um ângulo tal, tá certo? Daqui para cá, tem um ângulo tal. Então, nesses casos assim, quando a gente analisa a deflexão, para determinar os lados, aí o somatório pode dar até mais, né? Até no cálculo de poligonal, que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, às vezes a soma do ângulo interno de uma poligonal vai dar, sei lá, 1.350 graus interno, né? Aí você diz, ué, mas não é 360? Como é que deu 1.350? É porque aí a gente está analisando deflexão por determinação de lados, tá certo? Mas isso a gente avança depois. Vamos analisar aqui. Então é isso, né? Eu tenho alfa mais beta, que é o ângulo, né? Ângulo alfa mais o ângulo beta, mais esse ângulo retângulo aqui, que a gente chama de ângulo reto. Isso aqui é igual a 180. Para qualquer triângulo. Aqui é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo 90 aqui. É um triângulo retângulo. E aí a gente tem a relação dos catetos. Na trigonometria plana, a gente chama de cateto os lados opostos pelos vértices dos triângulos. Por exemplo, né? Deixa eu vir aqui para o meu quadro. Ó. Se eu tenho esse triângulo aqui, a gente tem a seguinte relação. Esse lado maior, se eu tenho aqui A, B e C, qual é o lado maior? O lado maior é A, né? Tá vendo que ele é grandão, comparado a B e C? Então, esse lado maior, ele está sempre oposto ao maior ângulo. E o maior ângulo aqui, como ele é retângulo, né? O maior ângulo aqui seria 90 graus. Então, esse lado oposto ao maior ângulo, a gente chama de hipotenusa. Certo? Hipotenusa. E esses que não são hipotenusas, eles são chamados de catetos. Cateto, e esse aqui também é cateto. E a partir daqui a gente consegue extrair a relação entre os lados, tá certo? Eu tenho aqui hipotenusa, cateto e cateto. Então aqui, ó, deixa eu mudar a cor, vou botar a cor laranja. Essa linha aqui, horizontal, a gente chama de cosseno. É a linha do horizonte, tá certo? Essa linha vertical aqui a gente chama de seno. E essa inclinação aqui, que é a hipotenusa, a gente chama de tangente. E aí, ó, a gente tem que a tangente
é igual a seno dividido pelo cosseno. Quando a gente vai trabalhar com números, quem é o seno? O seno aqui é a vertical B, não é? Então, vai dar B dividido pelo cosseno. O cosseno eu chamei de C, né? Que é essa medida aqui horizontal. Ok? Então, a tangente aqui deste triângulo, ele é B sobre C, tá certo? Vertical sobre horizontal. Agora, como que a gente determina o seno e o cosseno? Tem a regrinha, né? Que a gente faz assim, ó. O seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Agora, cateto oposto ao quê? E cateto adjacente ao quê? Ao ângulo de interesse, tá certo? Por exemplo, ó, deixa eu mudar a cor aqui, agora eu vou botar a cor vermelha. Ó, por exemplo, se eu quero a relação para esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, vamos supor que ele mede 30 graus. Então, o seno é cateto oposto, oposto ao ângulo, né? Então, ó, quem é o cateto oposto? B, né? É B. Então, seria, para esse caso aqui, esse ângulo aqui de baixo, chamado de ângulo beta, seria B sobre a hipotenusa. Hipotenusa é A, né? B sobre A, tá certo? Ah, mas e o ângulo, se o ângulo fosse esse aqui de cima, ó? Se eu quisesse a relação seno desse ângulo aqui de cima, aí seria cateto oposto ao ângulo. Aqui seria a relação seno, daria aqui, ó, daria cateto oposto, né? Daria C sobre A. Tá certo? Então, você tem que olhar o ângulo de interesse. E se eu quisesse o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente. Então, veja, no triângulo a gente só tem dois catetos. Um é oposto e o outro é adjacente. E o outro não é cateto, que é hipotenusa, né? Então, ó, se eu pegar aqui, por exemplo... isso aqui. Aqui eu tenho C, B e A. Aí eu quero esse ângulo aqui. Eu quero a relação do cosseno. Vamos supor que esse ângulo é 30. Então, quem é o cosseno aqui? Cateto adjacente sobre hipotenusa. É o oposto? Não, né? Ó, vai ser B? Não. Só pode ser o C, né? Porque o A não é cateto, né? O A é hipotenusa. E o B é oposto, então só pode ser o C, tá certo? Então, o cosseno, para essa situação aqui, daria cateto adjacente, que é o C sobre A. Opa, mas se o ângulo de interesse fosse aqui, isso aqui de cima? Qual seria a relação do cosseno? Seria cateto adjacente? Ó, esse aqui é o oposto, né? Seria o C. Mas eu não quero o oposto, eu quero o adjacente, então vai ser o meu B, tá certo? Então, para esse caso aqui, seria B sobre A, tá certo? Então é isso, né? A explicação rápida aí para você decorar, tá certo? E nem precisa nem decorar, né, pessoal? Porque a aula remota, né, você tem acesso ao material. Então, você pode ler isso aqui e consultar. Então, é por isso que eu considero a aula virtual muito mais fácil, né? Você vai fazer uma prova consultando tudo, consultando o colega, consultando sei lá quem. Tem gente que consulta até o povo da matemática, né? Faz prova com o povo da matemática que vem fazer a prova. E eu até percebo, né? Isso aqui não foi o aluno que fez, né? Quem fez foi o aluno da matemática. Né? Mas aí você pode fazer a consulta, né? Não precisa decorar nada. É bom que você entenda
Mas ainda que você não entenda, você ainda consegue acertar, fazer a conta, né? E existe o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele relaciona os lados do triângulo. Então, ele diz o seguinte, ó, eu tenho aqui o mesmo triângulo, tá certo? Vou colocar aqui A, B e C. O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, ó, o quadrado desse maior lado aqui, que a gente sabe que é a hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados desses outros lados aqui, que são os catetos. Então, é assim, ó. C ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é muito bom, né? Porque veja como é interessante. Eu não preciso saber os ângulos aqui para determinar os lados. Tá certo? Se eu sei, por exemplo, que o meu C vale 5, que o meu B vale 4, eu faço aqui a conta e acho o meu valor de A tranquilamente, ó. Porque o A ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado menos B quadrado, né? O B passou para cá, ele fica subtraindo, né? E aí a gente só tira a raiz, né? Aí A vai ser igual a raiz de C quadrado menos B quadrado. Então eu consegui determinar os lados sem usar seno, cosseno e tangente, tá certo? Então é uma grande saída para a gente. Às vezes, né, dependendo do exercício, às vezes você não tem o ângulo, aí você, opa, mas tem Pitágoras aqui que eu consigo achar os lados sem saber ângulo, tá certo? Existe também, né, a lei dos senos, tá certo? A lei dos senos é o seguinte, ó, ela vale para triângulo não retângulo, tá certo? Porque triângulo retângulo, pessoal, é muito fácil, porque você sabe as relações do seno, né, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Você sabe o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você sabe a tangente, né? Tangente que é seno sobre cosseno. E você ainda tem Pitágoras para resolver para você calcular os lados se você não tiver ângulos, né? Mas tem um problema aqui, ó. Imagina que o teu triângulo não é retângulo. Aí você tem isso aqui agora, ó, triângulo escaleno. Então, não existe aqui um ângulo reto. Esse ângulo aqui não é reto, esse ângulo aqui não é reto, esse ângulo aqui não é reto. Não é reto. Então, o que é que você faz? Vai se desesperar? Não, porque existe a lei do seno. Ela diz o seguinte, ó. O lado A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B, que é igual a C dividido pelo seno de C. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, A, B e C, aí eu tenho os ângulos aqui, né? Um ângulo alfa, beta e gama. Aí, essa lei dos senos, ela diz o seguinte, ó, se eu tiver dois lados e um ângulo, eu acho o outro ângulo. E se eu tiver dois ângulos em um lado, eu acho o outro lado. Né? Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, supondo que isso aqui mede 10, isso aqui mede 5, isso aqui mede 30 graus, isso aqui mede 40 graus. Aí, veja só. Eu posso relacionar fazer operações aqui para descobrir esse outro lado que eu não sei, por exemplo, esse lado C, que eu não sei, ou eu posso fazer para achar esse ângulo, sei lá, gama, que está aqui. Tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu sei que o meu ângulo gama
30 com 40 vai dar 70, né? 70 menos 180 é 110. Vamos supor que esse ângulo aqui é 110. Aí, quanto vale meu lado C, se esse lado aqui mede 5? Aí eu faço assim, ó. C dividido por seno de 110, né? Que é o ângulo oposto aqui ao lado, tá certo? Ó, oposto a C, 110, né? Isso aqui é igual, aí eu posso relacionar aqui, ó. Eu posso fazer 10 sobre seno de 30, que é o ângulo oposto ao lado 10, né? Ou eu posso apagar aqui e fazer igual a 5 dividido pelo seno de 40. Aí eu só isolo, né? Eu faço esse vezes esse vezes esse. Né? C vezes seno de 40 é igual, né? Ó, ficaria C vezes seno de 40. Isso aqui seria igual a 5 vezes seno de 110. Aí você faria aí na calculadora, isola o C, né? C vai ser igual a 5 vezes seno de 110, dividido pelo seno de 40. Faria aí na calculadora e achava o C, tá certo? Então é uma vantagem muito boa, né? Quando eu não tenho um triângulo retângulo, aí eu posso usar a lei dos senos e resolver tranquilamente para a gente. Na lei dos senos eu tenho alguns exercícios para dar amanhã, tá certo? Amanhã eu vou falar um pouco sobre a lei dos senos. Ó, então vamos resolver esse exercício aqui, ó. Um observador na margem de um rio vê o topo de uma torre na outra margem segundo um ângulo de 56 graus, 0 minuto, 0 segundos. Então a gente pode representar aqui, né, só 56 graus. Né? Você não precisa dizer assim, 56, 0000, né? Como é zero, aí você pode dizer só 56 graus, certo? Afastando-se 20 metros, o mesmo observador vê a mesma torre, segundo um ângulo de 35 graus. Pergunta aqui, ó, calcule a largura do rio. Então, veja, tem um observador, deixa eu voltar aqui. Ó, eu tenho um observador, ele está aqui, vamos supor que é o aluno aqui da arquitetura, ele está olhando aqui, ó, para o topo dessa torre. Aí ele se afastou 20 metros, né? Ele andou aqui 20 metros para trás e foi olhar de novo. Aí o ângulo muda, né? Como ele está olhando para o mesmo ponto e ele mudou a direção, o ângulo dele muda, né? Então o exercício ele deu aqui, ó. Ele disse que no primeiro ponto, o observador está vendo aqui 56 graus em relação ao ponto C, né? Aqui a gente rebateu para o chão, certo? Ponto C. E quando ele andou para trás, 20 metros, está dando aqui um ângulo de 35 graus. Ok? Então eu tenho aqui H, né? Eu tenho triângulos, né? Você concorda comigo? Eu tenho aqui um triângulo menor. Eu tenho um triângulo menor que vale H, né? Esse H aqui, ó. E vale aqui embaixo D, né? D, e tem aqui, ó, 56 graus. Correto? E eu tenho um triângulo maior. Que ele faz assim, ó. Esse valor aqui de baixo, ele vale D mais 20. D mais 20, né? Porque a posição que ele estava valia D, que é a largura do rio, que ele estava na margem, né? E andou 20 metros. Então, essa distância é D, que eu não sei quem é, mais 20, né? Tem esse ângulo aqui, que agora é 35 graus, e essa altura H. Certo? E aí, ó, vamos fazer as relações para determinar aqui o que ele está pedindo, né? Ele quer a largura do rio, ou seja, ele quer o D. Então, vamos lá. Então, veja, eu sei que a tangente, ó, se eu tenho um triângulo aqui, a minha tangente
que é a inclinação, né? Deixa eu botar aqui na cor vermelha. A minha tangente é a inclinação, correto? Então, aqui é a minha tangente. A minha tangente é seno sobre cosseno, né? Que é esse lado dividido por esse lado, né? Porque esse lado de baixo, lembra que eu falei que ele é o cosseno, esse lado de cima é o seno, né? Então, tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso fazer assim. A minha primeira relação, como esse ângulo aqui, desse primeiro triângulo, ele diz que é 56, tá certo? E eu tenho aqui a minha distância D, que é D aqui, né? Ó, esse primeiro triângulo aqui, ó. Tem o H, D e 56. Então, eu posso usar a minha relação da tangente, né? Eu posso escrever assim, ó. Tangente de 56 graus é igual a seno sobre cosseno. Só que o seno é quem? H, não é? H dividido pelo cosseno, que é D, tá certo? Tranquilo. Agora eu posso isolar o H. Como a tangente de 56 é H sobre D, eu vou isolar o H aqui, ó. H vai ser igual a D vezes tangente de 56. Primeira relação está aqui. Certo? Do triângulo pequeno, eu tirei essa relação aqui. D é igual a H, né? Desculpa. H é igual a D sobre tangente de 56. Agora eu vou olhar para o triângulo grande, né? Esse triângulo grande aqui, ó. A base dele é D mais 20. E esse ângulo aqui, ele mede... O exercício deu, né? Deixa eu ver lá que eu nem lembro. Mede 35 graus. 35 graus. Eu posso também tranquilamente usar a relação da tangente, né? Ó, deixa eu só reescrever aqui. Então agora eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui agora é 35 graus. Aqui é H e aqui é D mais 20, né? Porque é D da distância do rio, mais o 20 que ele andou para trás, tá certo? Qual é a tangente aí para esse caso de cima, que é o triângulo maior? A tangente de 35 vai ser igual a H, né? Que é o cateto oposto, dividido pelo adjacente, né? Que é seno sobre cosseno. Então, vai ser H dividido por D mais 20. Certo? Mas quem é o H, né? Professor, mas eu já calculei o H, né? O H não é D tangente 56? Exato. Esse H aqui é esse mesmo H aqui de cima, ó. Então, eu posso substituir. Então, eu vou repetir, né? Tangente de 35 é igual a H, só que H é isso aqui, ó. D tangente 56. Então, HD vezes tangente de 56 dividido por D mais 20. Certo? O que é que eu preciso fazer agora? Só operações matemáticas. Regra de 3. Oi? Não ouvi? Alguém falou aí? Lembrar, fazer a regra de 3. Matar os D e fazer a regra de 3. Não, aqui não é regra de 3, não. Não, professor, pode prosseguir a aula. Pode prosseguir. Ok. Então, ó, eu tenho aqui, pessoal, tangente de 35, eu conheço esse valor? Conheço, né? Porque eu tenho uma calculadora na mão e eu posso chegar e calcular a tangente de 35, certo? Tranquilamente. Isso aqui, deixa eu só repetir aqui embaixo, eu vou repetir tudo aqui embaixo, certo? Tangente de 35 é igual a D vezes tangente de 56 dividido por D mais 20. A tangente de 35 você pode fazer aí na sua calculadora, tá certo? A tangente de 35 ele é igual a 0,725.
ok? Igual a D vezes tangente de 56. Você pode fazer aí na sua calculadora tangente de 56. Isso é igual a 1,482561D dividido por D mais 20. Tranquilo, né? Eu só calculei a tangente aqui na calculadora. Tangente 35, tangente 56. Certo? Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o D, né? Ó, como ele está aqui dividindo, ele passa multiplicando, pessoal. Essa divisão, ela passa para cá multiplicando. Ó. Então, vai ser D vezes isso aqui e 20 vezes isso aqui, tá certo? Aí vai dar assim, ó. 0,775 vezes D vai dar 0,721, né? Arredondando aqui, tá certo? Como tem 7 aqui e aqui é um 0, eu vou arredondar para 1, tá certo? Usando aqui 5 casas decimais. Se você não quiser arredondar, não tem problema. Eu estou arredondando aqui. D, né? Porque multiplicou, né? É como se a gente multiplicasse por x, né? Se eu fizer assim, né? 2 vezes x é 2x, né? Então, 0,700 vezes x é 0,700x, ok? Então, o D é como se fosse uma variável, é como se ele fosse x, né? Então, ele só repete aqui, tá certo? Aí eu vou fazer 20 vezes 0,720,75, vai dar, pode fazer aí, vai dar 14,00415, igual, aí eu só repito aqui, né? 1,482561D. Então, ó, eu tenho D aqui, ó, eu tenho 0,700D aqui, e tenho 1,482561D aqui. Eu posso subtrair, né? Esse aqui passa para cá, subtraindo, né? Esse aqui passa para o outro lado. O sinal vai ficar negativo com negativo, que dá positivo, né? Então, ó, fazendo aí a subtração na calculadora, 1,4825 menos 0,721, e fazendo aí o arredondamento para 5 casas decimais, vai dar isso aqui, ó, 0,78235D igual a isso aqui passa para o outro lado, né? 14,00415. Aqui ficaria menos e aqui ficaria menos, né? Mas menos dos dois lados é a mesma coisa de estar mais e mais, tá certo? Então corta o menos, aí fica tudo positivo, tá certo? E não precisa. Aí agora isola o D, né? Então D vai ser igual a 14,00415 dividido por 0,78235. Fazendo a conta aí, vai dar mais ou menos 17,90, que é o comprimento do rio. Certo? Então, ó, achamos que esse valor de D aqui mede mais ou menos 17,90, tá certo? E aqui está o resultado, né? Está respondido aí na tela para você refazer o cálculo em casa, tá certo? A gente usou o que aí? Usou a lei do seno? Não, a gente só usou relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Porque esse triângulo aqui menor, ele é um triângulo retângulo, e o maior, ele também é retângulo, né? Então a gente só usou relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Tranquilo, né? A relação aí com a tangente. Vamos responder esse agora. Para determinar a largura de um rio, um topógrafo mediu, a partir de uma base de 20 metros,
de comprimento, os ângulos A e B, conforme a figura. Calcule o valor de H, né? Então, o topógrafo, ele veio aqui, ó. Ele veio aqui no ponto B. Aí ele mediu esse ângulo aqui com a estação total. Mirou lá no ponto P, mirou no ponto A e calculou esse ângulo aqui, ó. Aí deu 74 graus. Aí depois o topógrafo saiu do lugar dele, veio aqui para o ponto A, mirou o ponto P novamente e o ponto B. Aí ele teve essa conclusão aqui, ó. 62 graus. E a minha base, ele mediu a base aqui, né? Mediu 20 metros aqui na base. Então, eu tenho uma medida de dois ângulos. Aí o exercício pede o valor de H, né? Ou seja, H é a largura do rio, né? Então, qual é a largura desse rio? Vamos lá, né? Eu vou sair aqui da tela e vou voltar aqui para o meu quadro virtual. Deixa eu apagar isso aqui. Você pode ir acompanhando aí na calculadora, se você quiser, mas está resolvido e você recebe o slide, tá certo? Então, ó, eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho esse ângulo aqui, deixa eu ver lá, que eu não lembro. Esse ângulo aqui é 62 graus. Esse outro ângulo aqui, ele é 74 graus. Eu quero essa altura aqui, né, que é o H. E eu sei que essa base aqui vale 20 metros. E tem um ponto M, né, que é um ponto médio aqui, que o valor é A até M, deixa eu ver se tem. Ele chama de A pequeno, né, ó. Vou chamar de Azinho, né, ensino médio, Azinho. E de M para B, aqui é B, né, Bzão, então aqui é um Bzinho, tá certo? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá certo? E aí, como que a gente calcula? Aqui está o ponto P, ó. O ponto P está aqui, tá certo? Como que a gente calcula? Ó, eu não sei o valor de Azinho, nem sei o valor de Bzinho. Mas eu sei que Azinho mais Bzinho dá 20 metros, né? Que é o valor da base aqui, né? Outra coisa que eu sei também, ó, eu posso usar aqui a relação da tangente, né? Porque eu quero H e eu tenho aqui um Azinho que eu não sei, né? Eu não sei quem é, mas eu sei que ele existe, né? Então eu posso fazer assim, ó. Tangente de 62 vai ser quem? É seno sobre cosseno, né? O seno é o H, né? Que é a vertical, e o cosseno é o Azinho, né? Então, Professor, de onde saiu esse azinho aí mesmo, hein? tá no exercício. Ah, tá, o ângulo de... Ah, tá. Aí Não, tem no ângulo não, a distância. distância, né? Tangente de 62 é quem? H sobre A, não é? Ó, H não é o seno, né? Não é o vertical, e o A não é o cosseno, aqui na horizontal, né? Então, tangente é seno sobre cosseno. Então, dá H sobre A. A tangente para esse ângulo aqui, né? Para 62. E quem é a tangente para o ângulo de 74? É H sobre Bzinho, né? Ó. Para esse triângulo pequenininho aqui, né? Vai ser H sobre Bzinho, né? E para esse outro aqui, separado, né? H sobre Azinho, tá certo?
Deixa eu voltar aqui ao vermelho. Então, já terei duas relações importantes aqui, ó. Tangente de 62, tangente de 74. E agora, dá para fazer mais alguma coisa? Dá para fazer mais alguma coisa? Dá, né? Ó, porque eu posso isolar o H. Ó, eu poderia isolar o H aqui, né? Por exemplo, H seria A vezes tangente de 62. E poderia isolar o H aqui, né? H igual a B vezes tangente de 74. E aí faria um sistema de equações e resolveria, né? Mas veja só, como eu sei que A mais B, Azinho mais Bzinho vale 20 metros, então é interessante que eu isole o A aqui e o B aqui, ó. Porque eu consigo montar um sistema mais eficiente. Como é que fica esse aqui, o A isolado? Vai ficar A igual, ele passa para cá, então a gente passa dividindo, né? Então vai ser H sobre tangente de 62. Isolei meu A. E como é que eu isolo o meu Bzinho aqui, ó? B vai ser igual a H sobre tangente de 74. Não é? Agora que eu sei que A mais B vale 20, e eu sei que A é igual a H sobre tangente de 62, e B vale H sobre tangente de 74, eu faço a soma, né? Ó, não está somando aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Ó, está somando aqui, né? Então eu vou somar aqui. Não é a mesma coisa? Aí fica assim, ó. Vai ficar H sobre tangente de 62 mais H sobre tangente de 74. Isso aqui é igual a quanto? 20, né? 20 metros. Aí, como eu tenho o H, né, dividindo aqui e dividindo do outro lado, eu posso isolar o H para a gente fazer a conta, tá certo? Eu posso fazer assim, ó. H multiplica o inverso da tangente de 62 mais o inverso da tangente de 74. Isso aqui é igual a 20. Agora ficou fácil, né? Porque na calculadora eu posso pegar quem é o inverso da tangente de 62 e o inverso da tangente de 74, né? Multiplico, somar, aí multiplica por H, depois isola H, né? E aí pega o resultado e divide por 20. Vamos fazer isso agora, né? Quem tiver com calculadora aí, faz a conta, né? Pega aí o inverso da tangente de 62. Eu estou fazendo aqui agora, na calculadora. É 1 dividido pela tangente 62. Ó, deu 0, deu assim, ó, H, deu 0,53, 17, 09, 43. Faz a conta aí, tá certo? Mas, agora eu vou pegar o inverso da tangente de 74. Eu vou pegar 1 dividido pela tangente de 74. 0,28674538. Isso aqui é igual a 20. É você soma, né? Você vai somar agora isso mais isso, né? Então vai dar H vezes o somatório, arredondando, né? A gente pode arredondar ou não, né? Você decide se quer arredondar. Vai dar H vezes 0,818454. Professor, você já fez direto lá? Não, estou somando aqui. 0,53, 17,09. Somando vai dar isso aqui. Isso, mais isso, vai dar isso.
Entendi, entendi. 0,8184, 54. 54. Igual a 20, né? Ó, só repetindo aqui o 20, ó. Desceu aqui para baixo. E agora eu só isolo o H, né, pessoal? É como se eu tivesse, né? É como se eu tivesse assim, 2x igual a 10, x igual a 10 sobre 2, né? Ó, o 2 passa dividindo para isolar o x, né? Então, o H eu vou isolar e o 0,81 passa dividindo aqui o 20, tá certo? Aí fica assim, ó, H é igual a 20 dividido por 0,818454. Fazendo aí essa conta, vai dar quanto? Mais ou menos 24, né? 24, 4363. Então, esse é o valor de H, que é o rio, né? É a largura do rio. Tá certo? E está resolvido aqui, tá certo? Ó, no próximo slide, está resolvido aqui. Meu resultado, eu coloquei 24,4363, não foi? Aqui está arredondado, ó, 24,44. É só arredondar. Você não precisa arredondar, tá certo? Então, você faz aí umas casas decimais que você quiser. Não vai perder nota não, tá certo? Então, aqui o livro arredondou para 2 casas decimais. Então, como 6 é maior que 5, então ele arredondou 3. Vai dar 24,44. Mesma coisa, tá certo? Então, é isso, pessoal. Nós vimos relações métricas no triângulo retângulo e vimos um pouco de Pitágoras, né? Então, vai ter aí um exercício, né, que eu vou mandar hoje ainda. Vocês façam e entrega, tá certo? Vamos à chamada. Professor, a prova vai ser todos os conteúdos já passados, né? Isso, tudinho. Amanda Caroline, Presente. Beatriz dos Santos, Beatriz, Presente. presente. tá aí, Beatriz, né? Tô aqui. Ok. Carlos Adriano, Presente. Fernanda Dias, Presente. Giovana Scantiburgo, Presente. Gustavo Gaspar, Presente. Kelly Cristina, Presente. Liviani Santos, Maria Fernanda Pereira, Presente. Marinete Almeida, Presente. Rebeca Castro, Presente. Vitória de Souza, Presente. Professor, acho que nessa aula passada houve um engano, eu estava presente, mas tu colocou uma falta aí? Vitória, é? Isso. Pessoal, alguém viu a Vitória aí na aula passada, ontem? Ela estava. Ok.
Obrigada, professor. Por nada. É que eu sempre peço uma testemunha, tá? Eu sempre faço isso. Turma 2019 falta muito, né? Olha como a turma tá. Olha como tá feio aqui, né? 2019. Alice Costa. Presente. Carlos André. Flávia dos Santos. Gabriel Edivan. Joane Leal. Presente. Laura Noleto. Letícia, eu já sei, né? Ela saiu. Lorena Miguel. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Mariana saiu. Matheus Araújo. Presente. Matheus Yuri. Aqui, professor. Poliane dos Santos. Presente. Raíssa Carvalho. Professor, ela não pôde vir hoje porque ela tá sem internet na casa dela. Ok, eu vou botar a falta aqui. Se ela aparecer amanhã, eu tiro a falta, tá certo? Aí alguém me lembra. Falta aqui Ok. para Raíssa. Se ela aparecer amanhã, eu tiro. Então é isso. Tirem dúvidas aí com o monitor, tá certo? Quem tiver dificuldade, usem a calculadora. O exercício é bem simples, né? Bem simples mesmo, né? Não tem muito grau de dificuldade, mas por ser uma turma de humanas, aí vocês acabam tendo um pouco mais de dificuldade do que o normal. Até amanhã.